Imagine caminhar por um deserto quente, com o sol brilhando no céu e o vento soprando grãos de areia dourada. De repente, você encontra uma passagem secreta escondida entre pedras antigas. Ao entrar, seus olhos brilham. Ali estão joias reluzentes, estátuas douradas, máscaras misteriosas e objetos que contam histórias de reis poderosos e deuses com cabeça de animal. Parece cena de filme, né? Mas tudo isso é real. O Egito Antigo, com suas pirâmides gigantes e faraós cheios de segredos, escondeu alguns dos maiores tesouros da história da humanidade. E muitos deles só foram descobertos milhares de anos depois. Neste vídeo, você vai conhecer os 10 maiores tesouros do Egito e descobrir os mistérios incríveis que eles ainda guardam. O primeiro tesouro da lista é a história do assassinato do faraó Ramsés III, revelada por uma múmia e antigos documentos. Ramsés III enfrentou muitos inimigos, mas o maior perigo veio de dentro do próprio palácio. Um grupo liderado pela própria esposa do faraó tentou matá-lo para colocar o filho dela no trono. Esse plano ficou conhecido como a Conspiração do Harém. Por muito tempo, ninguém sabia ao certo como ele morreu, mas exames modernos revelaram que Ramsés III teve a garganta cortada, o que confirma que ele foi mesmo assassinado. Esse tesouro é importante porque mostra como a ciência moderna pode ajudar a resolver mistérios do passado mesmo depois de milhares de anos. A pedra que falava 3 línguas, o mistério da Pedra de Roseta. Imagina que você achou uma carta super importante, mas escrita num idioma que ninguém no mundo consegue ler. Frustrante, né? Foi mais ou menos isso que os cientistas sentiam quando olhavam para os hieróglifos egípcios, aqueles símbolos cheios de olhos, passarinhos e cobras desenhados nas paredes dos templos. Pareciam mágicos, mas ninguém sabia o que significavam. Aí, um dia, no norte do Egito, alguém encontrou uma pedra muito especial. A Pedra de Roseta. Ela era como um manual secreto, porque tinha o mesmo texto escrito 3 vezes em 3 línguas diferentes: hieróglifos egípcios, uma escrita chamada demótico e grego antigo, que os estudiosos já sabiam ler. Foi aí que começou o quebra-cabeça. Usando o grego como pista, os cientistas encontraram um nome de um faraó: Ptolomeu. A partir disso, começaram a decifrar letra por letra, som por som, até montarem o alfabeto dos egípcios antigos. Essa pedra não era feita de ouro, mas deu ao mundo a chave para entender os escritos do Egito Antigo que estavam calados há mais de 1500 anos. Um verdadeiro tesouro do conhecimento. O Templo de Edifu. Histórias na Pedra. O terceiro grande tesouro é o Templo de Edifu, um dos templos mais bem preservados do Egito. Ele foi construído pela família dos Ptolomeus, a mesma de Cleópatra, a rainha mais famosa do Egito. Esse templo é importante porque suas paredes estão cheias de inscrições contando histórias de reis, batalhas, traições e até casamentos entre irmãos. Sim, muitos membros da família real se casavam entre si para manter o poder. Lá você pode ver cenas de Cleópatra e sua família, com detalhes que ajudaram os historiadores a entender melhor como era a política, a religião e a vida no palácio. Mesmo não sendo feito de ouro, o templo é um verdadeiro livro de pedra cheio de informações preciosas sobre o Egito Antigo. O Templo de Luxor, o palco das grandes festas. O quarto tesouro é o famoso Templo de Luxor, localizado às margens do rio Nilo. Esse templo era mais do que um lugar sagrado. Era o centro das maiores festas religiosas do Egito Antigo. Durante os festivais, o templo se enchia de música, dança, cores e muita gente celebrando. As colunas gigantes eram pintadas com cores vibrantes e as paredes refletiam a luz do sol com placas de ouro e prata. Lá aconteciam rituais importantes com sacerdotes, músicos, dançarinos e até acrobatas, tudo em homenagem aos deuses egípcios. Por isso, além de sua beleza e arquitetura impressionante, Luxor é considerado um tesouro por mostrar como os egípcios celebravam a vida, a fé
e a cultura. A pirâmide em degraus de Saqqara, o reino dos mortos. Imagine caminhar sobre um deserto silencioso, quando de repente você encontra uma pirâmide diferente, feita em camadas como uma escada gigante para o céu. Essa é a pirâmide em degraus de Saqqara, o primeiro grande monumento de pedra do mundo e o começo da história das pirâmides do Egito. Mas o mais impressionante não está só do lado de fora. Debaixo dela existe um verdadeiro labirinto escondido, um mundo subterrâneo cheio de mistérios. Ali, por milhares de anos, foram enterrados faraós, rainhas, nobres e até pessoas comuns. E não para por aí. Arqueólogos descobriram milhões de múmias de animais ali também. Cães, gatos, pássaros, peixes, até crocodilos. Era como uma cidade para os mortos, cheia de túneis e câmaras secretas. Esse lugar não brilha como ouro, mas é um tesouro arqueológico gigante, porque mostra como os egípcios honravam seus mortos e acreditavam na vida após a morte. O templo de Abu Simbel, o rei gigante do deserto. Ramsés queria deixar bem claro para todos, inclusive para os vizinhos, que ele mandava no pedaço. Por isso, ele construiu esse templo enorme, com estátuas de mais de 20 metros de altura dele mesmo. Era como colocar outdoors de pedra no meio do nada, dizendo: "Eu sou o rei e sou poderoso." E sabe o mais incrível? Esse templo não está mais exatamente onde foi construído. Nos anos 60, ele foi inteiro cortado em pedaços e remontado mais acima para não ser engolido por um lago artificial. Um verdadeiro quebra-cabeça de pedra gigante. Hoje, Abu Simbel é um tesouro por mostrar o ego, o poder e a habilidade arquitetônica dos antigos egípcios, todo cravado na rocha. A grande esfinge de Gizé, o guardião de pedra. O sétimo tesouro é a grande esfinge de Gizé, uma das esculturas mais famosas do mundo. Ela tem o corpo de leão e a cabeça de um faraó, e foi esculpida diretamente na rocha, bem na frente das pirâmides de Gizé. Durante muito tempo, a esfinge ficou quase toda coberta de areia. Só a cabeça aparecia. Mas quando os exploradores limparam tudo, perceberam quão gigante ela é, tão alta como um prédio de 6 andares. Acredita-se que a esfinge foi feita para proteger a pirâmide atrás dela, como se fosse um guardião sagrado vigiando o túmulo do faraó. Esse tesouro é especial por ser uma das maiores esculturas do Egito Antigo e por representar a força, a sabedoria e o mistério dos faraós. O Vale dos Reis, o cemitério secreto dos faraós. Imagine um lugar escondido entre montanhas, feito só para os reis mais poderosos do Egito descansarem para sempre. Esse lugar é o Vale dos Reis. Durante séculos, os faraós eram enterrados em pirâmides, mas isso atraía muitos ladrões. Então, decidiram esconder os túmulos num vale secreto, longe de tudo. Ali foram enterrados mais de 60 faraós, incluindo Ramsés II, Tutankhamon, Sete I e outros. Esses túmulos foram esculpidos dentro da rocha e decorados com desenhos e textos que guiariam os reis na vida após a morte. O Vale dos Reis é um dos maiores tesouros do Egito porque guarda os túmulos reais mais importantes, revela como os egípcios pensavam sobre a morte e a vida depois, e é um enorme sítio arqueológico, ainda em escavação. O templo mostra como era o poder dos Ptolomeus, mas também como eles viviam cercados de conflitos familiares, com irmãos e irmãs disputando o trono. Esse tesouro é importante porque guarda detalhes da vida política e religiosa, do final do período faraônico, e mostra como Cleópatra herdou um trono cercado de intrigas. A tumba de Tutankhamon, o menino faraó e seus tesouros de ouro. Em 1922, um arqueólogo chamado Howard Carter entrou numa tumba escondida no Vale dos Reis. Ele iluminou a escuridão com uma lanterna e tudo ao seu redor brilhou. Era a tumba de Tutankhamon, um faraó que morreu muito jovem. E o mais incrível, ela estava praticamente intacta, cheia de objetos valiosos, protegida do tempo e dos ladrões. Entre os tesouros estavam 3 caixões, sendo o último feito de ouro maciço, joias, camas,
armas e até sanduíches para a jornada ao além. O próprio corpo mumificado do jovem rei ainda dentro da tumba, o único do vale que continua lá até hoje. Esse tesouro é especial porque nos mostra como os egípcios preparavam os faraós para a vida após a morte, e também porque é uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos. A Grande Pirâmide de Gizé, a mais famosa de todas. Ela foi construída há mais de 4.500 anos e a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda existe. Cada bloco de pedra pesa entre 1 e 2,5 toneladas e foram usados mais de 2 milhões de blocos. Os trabalhadores colocavam um bloco no lugar a cada 2 minutos, todos os dias, durante 20 anos. Por muito tempo, ela foi o prédio mais alto do mundo, e isso sem máquinas ou gruas. Além disso, por fora, ela era toda coberta com pedras de calcário polido, que brilhavam tanto ao sol que parecia feita de luz. Esse tesouro representa o auge da engenharia egípcia e o desejo dos faraós de se aproximar dos deuses, deixando uma marca eterna na terra. E aí, qual desses tesouros do Egito você achou mais incrível? Difícil escolher só um, né? Cada descoberta nos mostra o quanto essa civilização foi rica, misteriosa e cheia de histórias incríveis que ainda fascinam o mundo até hoje. Esses tesouros não são só objetos bonitos. Eles são pedaços do passado que ajudam a contar como os egípcios viviam, o que acreditavam e como pensavam. E o mais legal é que mesmo depois de tanto tempo, ainda tem muito mais a ser descoberto debaixo das areias do deserto. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também curte história e aventuras do passado. Obrigado por assistir e até a próxima descoberta!